Olá, pessoal, sou Leonardo Cássio, mas se é íntimo, pode chamar de Léo. E eu sou a Thaís Polimene, pode me chamar de Tá. E essa é a TV Cult Cultura, pode chamar de TV Cult. Gente, finalzinho do ano, reta final deste ano estranhíssimo, que foi um ano bem complicado, está sendo ainda, não é? Todos nós tivemos que nos adaptar e não foi indiferente para um grupo especial de pessoas, os estudantes e os vestibulandos, os jovens. E hoje a gente vai falar então sobre algumas mudanças que aconteceram no Enem e a gente vai também dar algumas dicas de estudos para vocês. Vários estudantes pediram para que o Ministério adiasse a data do Enem. Isso aconteceu, só que não como a maioria dos estudantes queria. Eles tinham pedido para que o Enem fosse realizado em maio de 2021, mas não será. A versão impressa do Enem ficou para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021, já a versão digital para o dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro. As duas provas vão ter o mesmo formato. Então, no primeiro dia, são 45 questões de linguagens e códigos e 45 de ciências humanas, além da redação. No segundo dia, tem 45 questões de ciências da natureza e 45 de matemática. E apesar da definição do MEC para as datas que nós falamos aqui, os alunos aí de várias localidades se mobilizaram para tentar adiar a prova para o meio do ano. A rede de cursinhos populares Podemos Mais e a União Nacional dos Estudantes estão encabeçando esse movimento para ver se a prova pode ser realizada no mês de maio ou no meio do ano, né? Uma data um pouco mais para frente. Mas, gente, apesar de toda essa mobilização, no dia 24 de novembro, o INEP divulgou algumas medidas para que o coronavírus não seja difundido durante as provas. E a gente vai contar aqui essas medidas para vocês, o que provavelmente indica que as datas das provas não serão mudadas. De acordo com o INEP, o Enem de 2021 acontecerá em 205 mil salas em 14 mil locais, postos de aplicação diferentes. No entanto, de acordo com o site Mundo Educação, a ideia é que apenas metade da ocupação total das salas sejam preenchidas por conta dos protocolos de segurança. Para se ter uma ideia, em 2019, o Enem foi aplicado em 145 mil salas, em 10 mil lugares, 10 mil espaços diferentes. Então, eles estão aumentando a capacidade para conseguir atender, né, dentro dessa margem de segurança por conta do Covid. E também o INEP divulgou que vai ter salas com capacidade total de até 12 pessoas. Para que as pessoas que são do grupo de risco possam ficar lá, né? Então são gestantes, lactantes, pessoas com doenças pré-existentes, como diabetes, cardiopata. E esses perfis vão ser detectados na base de inscritos do Enem. As salas já não vão estar lotadas para que seja respeitado o distanciamento social, que é, né, uma das medidas mais eficazes para a contenção do coronavírus. Também serão vistoriados materiais e outros itens que as pessoas levarem para as provas. E a ida ao banheiro também tem um protocolo aí de acompanhamento, né, para muitas pessoas não se encontrarem no banheiro. Também por outras questões, não é? Uma coisa que é super importante. A máscara é obrigatória do momento da entrada no espaço até a saída. Só que a máscara... Fora também, né, gente? Vamos combinar. Isso. Lá é obrigatório, como em todo lugar, só que lá é o seguinte, se você abaixar um pouquinho para ficar com o nariz de fora, o que está errado, queixinho, vai ser retirado do lugar. Desclassificado. A pessoa vai ser desclassificada, isso é super importante, tem que ficar o tempo inteiro, como em qualquer lugar, quando você estiver aí pela rua, né, evitando, se possível, com a máscara cobrindo totalmente o nariz e a boca. Mas agora então vamos para as dicas de estudos, porque as datas estão logo aí, né, gente? Ninguém melhor do que alguém da área de educação para dar dicas sobre educação. E as dicas de hoje foram elencadas pela diretora de educação da rede adventista do ABCD e da Baixada Santista, Marizane Pegentile. E essas dicas também você pode utilizar se você já estiver fazendo alguma faculdade
de forma EAD, né? Então, assim, naquele ensino à distância. Fica ligadinho. A primeira dica é uma dica já bem conhecida, mas é bom a gente reforçar que para qualquer coisa que você vai estudar, é super importante que se leia bastante e que se leia com calma e atenção. Se é aquela ansiedade, aquela afobação de tentar decorar as coisas no momento exato que você acabou de ler aquele conteúdo. É muito importante que leia, releia com bastante calma para fixar o que foi importante, entender o contexto, né? O Enem trabalha muito com as chamadas do Enem, já tem ali muitas das respostas, né? Então, leitura e bastante atenção, sem afobação. Você pode usar esse tempo de afobação, de autocobrança para a segunda dica, que é fazer uma segunda leitura e aí dessa vez grifando as partes mais importantes do texto. Só toma cuidado para não grifar tudo, né? Porque às vezes a gente acha que tudo é importante, mas pega algumas palavras-chave que você vai se lembrar de todo o conteúdo utilizando aquela palavra-chave. A terceira dica é uma dica muito efetiva, que é, enquanto você faz a sua leitura, você faz anotações sobre essa leitura. Porém, não se atendo apenas ao material oficial de estudo. Você que faz o cursinho, ou está terminando o colégio, ou tem algum material didático, né, que você utiliza mais, procure sobre os temas que você está estudando pela internet, em outras plataformas, sites e playlists muito maravilhosas como a nossa aqui do Enem no canal da Culticultura que você está acompanhando. Agora a quarta dica, lembra disso? Lembro alguma, não lembro do que é. Era a Agenda Cult. A gente fazia, que é um programa da... Verdade. Assista aí, gente, tá aí nas internets. A quarta dica, então, vai para quem curte post-its. Feitos pela 3M, patrocina a gente. Vai patrocinar. Então, você pode usar os post-its para anotar aquelas falas mais importantes do professor, ou alguma dica que você viu num filme, ou alguma dica que você viu aqui no canal da Culticultura, e também para você anotar compromissos, né? Porque a gente sabe que a vida aí de vestibulando é bem agitada e é super possível esquecer alguma coisa. Os post-its podem te ajudar para isso. A quinta dica é uma dica que eu gosto bastante, que é utilizar, abusar, reutilizar, fazer o que você quiser com os resumos. Pegar o conteúdo, ler, reler, enfim, fazer as anotações com as suas próprias palavras, com os seus esquemas. Tem gente que faz uns resumos em forma de desenho, né? Facilitação gráfica, que também tem aqui no nosso canal, procure. Então, existem várias maneiras, mas o importante é, para ajudar a fixar um conteúdo, principalmente aqueles que a gente não gosta tanto, é legal fazer resumo e repassar aquilo com as próprias palavras e anotações, que ajuda bastante. Agora, a sexta dica é bem international, que se chama flashcard. Flashcards. Que eu nem sabia que existia, achei bem interessante. O que você vai fazer? Pegar uma ficha, né? Um cartão, card. E aí, na frente, você coloca uma pergunta. Question. Que provavelmente pode cair no vestibular. Do outro lado, você coloca a resposta. Answer. E aí, você vai usando isso como se fosse uma forma de memorizar. Então, é um joguinho bem legal que vai te ajudar na memorização dos conteúdos. Chama um amiguinho pela internet. Pelas internets. Ele lê e você responde. A sétima dica que nós já introduzimos aqui, mas para reforçar, é o uso das videoaulas. Por que videoaulas são interessantes? Primeiro que você tem um leque repleto de conteúdo, né? Vários canais ou vários professores, várias aulas sendo produzidas que você tem acesso. E tem gente que tem um pouco mais de dificuldade de ler muita coisa, ficar só ali no papel, no texto corrido. E o vídeo é um bom repertório de auxílio para poder complementar, ou mesmo para quem não gosta tanto. Assim, tem que ler, gente, mas se você tem um pouquinho mais de dificuldade, você consegue. E tem uma coisa interessante sobre o uso de vídeos para o estudo. Às vezes, dependendo de quem está produzindo, de onde você está assistindo, o tema específico que você está estudando está sendo contado de uma maneira diferente, um pouco lúdica, ou de uma maneira engraçada, que fica mais leve e ajuda a fixar. Então, é uma ótima dica. Assiste aqui as videoaulas da Culticultura. E, gente, então a oitava dica é uma dica que eu gosto muito quando eu estava estudando para o vestibular, eu sempre fazia isso,
que é fazer exercícios. Então, quando a gente estuda, a gente aplica o nosso conhecimento resolvendo os exercícios. O que geralmente fazia era que, na época, eu comprava uns caderninhos que eram vestibulares anteriores. Hoje em dia deve ter um monte de vestibular disponível aí na internet, então é bem interessante. Você estuda, aí você faz como se você estivesse prestando vestibular, faz os exercícios lá. Então é bem legal fazer esses exercícios. Uma coisa que todo estudante sabe, na verdade toda pessoa sabe, que é importante enquanto você estiver estudando, é eliminar as distrações. Hoje é bem difícil, com tanta coisa, rede social, celular, serviço streaming. Estando em casa fica ainda mais complicado, dependendo de onde se mora tem barulho, enfim, tem uma série de questões. Mas é importante tentar se concentrar o máximo e não distrair aquele momento de estudo com outras coisas, porque depois você também pode usar isso para relaxar, não é? Você estuda, depois vai lá e relaxa. Gente, é importante assim, desligar a televisão. Se for colocar alguma música, coloca alguma playlist que vai te ajudar nos estudos. Tem um site que eu gosto muito, que eu já indiquei em algum dos vídeos, eu vou colocar aqui, que ele tem vários sons diferentes. Então tem som de vento, som de floresta, som de água, e tem um som que eu adoro, que é som de café, cafeteria, assim. Aí tem pessoas conversando, isso me ajuda a concentrar. Muita gente acha isso estranho, mas eu gosto muito. Então assim, escolhe alguma playlist que vai te ajudar a se concentrar nos estudos, e essa é uma dica bem legal. Outra dica super importante é criar uma rotina de estudos. Parece bobagem, mas não é. A gente tem muita coisa para fazer, tem as distrações, tem uma série de questões. Então, dentro do possível, é importante separar horas, uma parte do dia, enfim, um período que você consiga fazer os estudos. Não precisa ser tudo corrido também, várias horas. É legal tentar quebrar para dar uma relaxadinha, mas é interessante ter, sim, um acompanhamento, horas definidas, enfim, uma maneira que você se organize para não ficar tudo ali encurralado perto da data e gerar aquela ansiedade de você ficar estudando madrugadas e não adiantar muito para a prova. E aí você vai seguindo esse seu calendário de estudos, mas caso surja algum imprevisto, é importante não se desesperar. Vai adaptando, porque sempre é tempo de recuperar. Então, você pode compensar esses dias que você não estudou em outros dias. Mas também, não virando madrugada, porque isso não vai adiantar nada. É super interessante, importante, indicado que você busque conteúdos que auxiliem além do material que você já estuda. Então, canais e playlists do YouTube e outras plataformas, textos, blogs e sites que falam sobre isso e podcasts que estão aí bombando, não é? Uma dica, que tem tudo a ver aqui, é o canal da Curte Cultura. A gente tem uma playlist especial pro Enem, que também pode ser acessada por pessoas que não vão prestar Enem, que a gente chama de ampliar o seu repertório. Você pode acessar essa playlist e ver todos os vídeos que são dicas de redação pro Enem. E isso pode te ajudar tanto na redação quanto nas questões objetivas. Outra dica é o podcast O Título Não É Obrigatório, criado justamente para poder auxiliar os jovens como você que estão estudando. Ele foi criado pelo jornalista e professor Bernardo Soares e ele está disponível na plataforma de áudio Orelo. Ele traz dicas técnicas, dicas de como você deve preparar seus textos, enfim, tem várias coisas interessantes para lhe auxiliar na prova. O professor, ele explica que quando ele está na sala de aula, ele fica encantado pelo interesse dos alunos pela leitura, pela gramática, pela produção textual. E fora da sala de aula, ele diz que é muito importante que os alunos se interessem por filmes, séries, livros, e que isso é muito importante ser colocado na redação, porque quanto mais repertório, melhor vai ficar o seu texto. Outra coisa interessante a se fazer é procurar canais, playlists, podcasts que tratem de temas específicos, como é o caso do canal Se Liga na História, que tem vídeos bem-humorados, criativos, bem diferentes para tratar sobre história, geografia, filosofia e sociologia, que não é todo mundo que gosta, então vai auxiliar bastante. Ele tem um canal no YouTube e também tem um curso na plataforma deles
de ciências humanas, linguagens e redação. Então, se você tem uma graninha aí para investir e quiser saber mais sobre os conteúdos que eles abordam no canal, vale a pena entrar lá na plataforma deles e adquirir o curso completo. Não é publi. Nós já demos várias outras dicas de canais, podcasts e outras fontes de estudo. Nós vamos deixar os links aqui dos vídeos que nós já produzimos. Então, ó, tem bastante material, não há desculpa, apesar de que é assim, porque 2020 não está sendo fácil, mas se concentre que a prova está chegando. Valeu, galera, pela visualização de vocês. Esperamos que a gente tenha ajudado a você fazer o seu planejamento, a se motivar a estudar mais. Estudo nunca é perdido, então não se preocupa se você não for bem no Enem esse ano. Como ela falou, desculpa sim, porque 2020 foi um ano bem difícil para todo mundo. Dá o seu joinha para que o ano seja melhor pra gente, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e segue a gente também no Instagram, que a gente vai fazer a vida de vocês muito melhor. Até o próximo vídeo. Tchau e tchau e Feliz Natal!